Estamos de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O estudo de hoje é o número 27. Vamos estudar sobre o milênio e o fim do pecado. Hoje nós vamos estudar sobre o milênio descrito no livro do Apocalipse. E a partir da compreensão desse tema, nós vamos encontrar a explicação bíblica para essa questão de inferno e de fogo eterno. Vamos começar lendo o texto que apresenta o tema do milênio. Veja. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, lemos dos versos 1 a 4. Vamos observar bem a seguinte sequência no nosso estudo de hoje. Nós veremos primeiramente os eventos que acontecerão antes do milênio, depois o que vai ocorrer durante o milênio e, finalmente, quais os acontecimentos descritos para depois do milênio. Vamos lá então, me acompanhe. O primeiro desses eventos que marcam o início do milênio é a segunda vinda de Cristo. O capítulo 20 de Apocalipse, onde vemos a apresentação do milênio, aparece como uma sequência dos fatos apresentados no final do capítulo 19, onde Jesus aparece como um cavaleiro montado em um cavalo branco, destruindo os poderes que se colocaram contra Deus e o seu povo. Agora vamos ler Daniel, capítulo 2, verso 44. O final da explicação da profecia da estátua de Nabucodonosor. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Uma referência clara ao reino de Deus, tendo início com a volta de Jesus. Esse texto deixa claro que a volta de Jesus é o evento que marca o estabelecimento do reino glorioso de Deus. É neste momento que o povo de Deus começa a reinar com Cristo. Ligado à segunda vinda de Cristo está a primeira ressurreição, ou a ressurreição dos justos, que nos fala Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Como já estudamos na lição anterior, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu para resgatar os justos, aqueles que morreram em Cristo receberão a vida novamente. É a primeira ressurreição. Após esse momento especial de ressurreição, todos os justos de todas as épocas se reunirão para encontrar com o Senhor. Cumpre-se então a promessa de Cristo que ele fez aos discípulos. Lembra da promessa? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São João capítulo 14, versos 2 e 3. Assim, na segunda vinda de Cristo, o destino dos justos será o céu. O reino de Cristo não será estabelecido na terra na ocasião da sua segunda vinda. Isso acontecerá apenas no fim do milênio. Isso é o que acontecerá com os salvos. Por outro lado, temos que olhar para o que ocorrerá com os que viveram em oposição a Cristo, que são chamados de ímpios ou perdidos. Jesus fez uma comparação
que nos ajuda a entender esse aspecto. Vejam o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, uma referência simbólica à volta de Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Considerando que os justos terão subido ao céu, na companhia de Cristo, e que os ímpios estarão todos mortos, nós podemos então concluir que a terra ficará deserta. Veja só a descrição que o profeta faz da condição do planeta durante o milênio. O profeta Jeremias, capítulo 4, ele diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Esta será a condição da terra durante o milênio. No início do milênio, Jesus volta, leva os salvos, os que estavam mortos ressuscitam, a primeira ressurreição. Os que estavam vivos são transformados, todos levados para o céu. Os ímpios são mortos. E é neste cenário, completamente desolado e desértico, que Satanás permanecerá durante os 1000 anos. E o texto bíblico faz uma descrição dessa condição do diabo e os seus anjos durante o milênio. Vejam o que diz o Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 20, 1 a 3. Nós vemos aqui a linguagem simbólica do Apocalipse, descrevendo a condição de Satanás durante o milênio. Ficará acorrentado. É claro que não podemos imaginar o diabo, um ser espiritual, acorrentado com correntes físicas. Na verdade, ele ficará preso pelas circunstâncias. Qual é a atividade do diabo? Tentar as pessoas. Como não haverá ninguém na terra, porque os salvos foram levados para o céu com Jesus. Os ímpios todos foram mortos. Ele vai ficar aqui, sem permissão para sair do planeta, colocado selo sobre ele, fechou, colocou selo, e não vai ter ninguém a quem tentar. Será a grande oportunidade para ele refletir sobre tudo de mal que ele fez em toda a sua história. Cristo, com o seu ministério no santuário celestial, tornou completa a expiação, a purificação do seu povo. Mas esses pecados serão colocados sobre Satanás, o originador do mal, pois ele deve ser responsabilizado por todos os pecados que levou os salvos a praticarem. De maneira nenhuma pode-se dizer que Satanás efetua algum tipo de expiação pelo homem. A obra de Cristo foi completa, mas de alguma maneira Satanás vai receber e vai ser condenado pela culpa de todos os pecados que foram confessados e perdoados. Esses pecados vão recair sobre ele porque, em última análise, ele é o originador de todo pecado. Assim como o bode que era enviado para o deserto no dia da expiação, no ritual do santuário terrestre. Você lembra dessa história? Quando nós estudamos, a expiação era feita, 2 bodes eram trazidos, um era sorteado para o Senhor, o outro era sorteado para ser o bode emissário. O bode que era sorteado para o Senhor era sacrificado, o sangue era levado para o santuário, com esse sangue era feita a expiação, a purificação do santuário. Esse bode simboliza Jesus Cristo. O outro bode, depois que se terminava toda a expiação, o sacerdote saía, carregando simbolicamente todos os pecados do povo. Então ele colocava as suas mãos sobre o bode emissário, transferindo para ele os pecados de todo o povo. E esse bode não era morto, ele era enviado para o deserto, uma terra desolada, simbolizando exatamente o que vai acontecer com Satanás durante o milênio. Satanás terá na terra desolada, deserta, o seu lar por 1000 anos.
Você consegue ver o paralelo? Durante o milênio, esse simbolismo lá do ritual do santuário terrestre, durante o milênio ele se cumpre em realidade. Jesus termina o juízo investigativo pré-advento, que começou em 1844, conforme nós já estudamos. Então ele sai do santuário celestial, volta à terra e vem buscar os salvos que estão aqui. Nessa ocasião, todos os perdidos são consumidos pela volta de Cristo. E somente Satanás e seus anjos permanecem vivos aqui durante os 1000 anos. Aquele bode Azazel representa Satanás. Finalmente, depois de haver concluído completamente a redenção do ser humano, é justo que o originador do pecado receba sobre si os pecados que ele instigou a serem praticados. Para maiores detalhes sobre esse tema, você poderá ver o estudo 24 sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. A visão que João teve do milênio descreve essa prisão de Satanás. Vejamos como é feita essa descrição. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse texto retrata simbolicamente a interrupção temporária das atividades de engano e perseguição do inimigo de Deus. O final do verso 3 deixa isso muito claro, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Assim, confinado à terra, Satanás estará preso por uma cadeia de circunstâncias. Uma vez que sobre a terra não existe qualquer vida humana, Satanás não tem quem tentar ou perseguir. Ele estará preso no sentido de que não terá nada para fazer. Até o momento vimos que o início do milênio é marcado pela segunda vinda de Cristo, pela primeira ressurreição, pela morte dos ímpios e a prisão de Satanás. Agora, durante o milênio, os justos estarão no céu. Eles reinarão com Deus, conforme foi predito pelo profeta Daniel. Vejam o que está lá na profecia. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mas no que consiste este reinado com Cristo? Esse reinado consiste, basicamente, na participação dos justos em uma importante fase do governo de Cristo. João viu os salvos lá no céu, envolvidos em um julgamento. Vejamos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, esses que estarão com Jesus durante os 1000 anos, o que acontece com eles? João diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Mas espera um pouco, outro julgamento? Já não foi feito um julgamento antes da segunda vinda de Cristo? Aquele que começou em 1844, conforme nós já estudamos? É isso mesmo, é outro julgamento. Agora acontece a segunda fase do juízo. A primeira fase, chamada pré-advento, foi para analisar os nomes de todos aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, dos que um dia confessaram a Jesus como Salvador. Os que permaneceram firmes foram salvos. Os que caíram pelo caminho tiveram o seu nome retirado do livro da vida. Esse foi o julgamento pré-advento, chamado também de juízo investigativo. Agora, durante o milênio, haverá o julgamento daqueles que não foram para o céu. Afinal, muitos poderão ficar em dúvida lá no céu.
Já pensou? Você chegar no céu e procurar aquela pessoa que você tinha certeza que estaria lá, e de repente você descobre que ela não foi salva? Ou então você encontrar o bandido que lhe assaltou, ou alguém que você viu fazendo só maldade na vida, está lá no céu. Alguma dúvida poderá pairar na mente de muitas pessoas quanto à justiça de Deus. É por isso que durante o milênio os salvos estarão julgando todos os perdidos, tanto os anjos de Satanás como as pessoas. Isso é dito na Bíblia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, para julgamento, segundo Pedro 2,4. Os próprios anjos de Satanás passarão por esse julgamento. Esse julgamento não tem por objetivo decidir quem está salvo ou quem está perdido. Essa decisão já foi tomada por Deus antes da volta de Jesus. O julgamento servirá apenas para apagar qualquer dúvida quanto ao amor e à justiça de Deus. Deus quer que aqueles que viverão eternamente com Ele não tenham nenhuma dúvida da sua sabedoria e da sua justiça. Com esse julgamento, que vai ocorrer durante o milênio, os salvos vão confirmar que Deus foi paciente com os que se perderam e verão o quão obstinados eles foram ao rejeitarem a salvação que Deus ofereceu. Enquanto isso, durante esses 1000 anos, os salvos participando desse julgamento no céu, enquanto isso, na terra, Satanás é forçado a viver os 1000 anos refletindo sobre as terríveis consequências de sua rebelião contra Deus e também para pensar sobre o final terrível que está por vir para ele e os seus anjos. Bem, vamos dar uma respirada, não? Já aprendemos sobre o que acontecerá antes e durante o milênio. Agora precisamos olhar para o fim desse período. Mesmo sendo um longo período de 1000 anos, um dia terminará. E o que é que marca o final desse período, o final do milênio? A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, o texto falou da primeira ressurreição, no início do milênio, aí afirma que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Significa que um evento que marca o final do milênio, o final dos 1000 anos, é a segunda ressurreição. Vemos aqui que aqueles que foram mortos na ocasião da segunda vinda de Cristo, agora ressuscitarão. Jesus chama essa ressurreição de a ressurreição da condenação, lá em São João capítulo 5, verso 29. Agora, com a terra novamente povoada, porque todos os ímpios mortos ressuscitam após o milênio, o inimigo de Deus sairá para o seu último engano. Lembra que foi dito que ele ficará preso, mas depois ele terá um tempo? Veja como o Apocalipse retrata esse momento. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 20, verso 8. Aqui está o maior exército de todos os tempos. Todos os ímpios de toda a história da humanidade, todos os perdidos, de todos os lugares do mundo. Todos agora se unem a Satanás. Satanás consegue seduzi-los, organiza o seu grande e maior exército. O propósito deste engano é convencer os que tomaram parte na segunda ressurreição, esses perdidos, convencê-los de que será possível tomar o reino de Deus pela força. É interessante notar que os ímpios, tão logo recebem de novo a vida, já se voltam novamente contra Deus, confirmando assim que Deus estava certo em sua decisão. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Esse texto nos fala de um grande trono branco e de livros, em uma cena que evoca a imagem de um rei que julga. Os livros são abertos e segue-se a condenação final de todos os ímpios, de Satanás e de seus anjos. Talvez cause estranheza pensar que Deus ressuscitou os ímpios para logo em seguida destruí-los. Mas é importante entender que durante o milênio os salvos examinarão a justiça no tratamento divino com relação às criaturas inteligentes. Ver agora a destruição dos ímpios é ter a confirmação da justiça dos caminhos divinos. Essa destruição é algo difícil de conciliar com a ideia de um Deus que ama, de um Deus de amor. A própria Bíblia diz, em Isaías capítulo 28, verso 1, que esse é o estranho ato de Deus. Veja só como esse texto bíblico descreve esse aniquilamento completo dos ímpios, de Satanás e dos seus seguidores. Desapareceram da terra os pecadores, e já não subsistem os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Salmo 104, verso 35. Desaparecimento, destruição completa dos pecadores. Agora veja como o Apocalipse descreve essa destruição final dos ímpios. Apocalipse 20, versos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uma pergunta que pode surgir é a seguinte: no inferno as pessoas vão ficar sofrendo eternamente? O que é esse lago que arde com fogo e enxofre? Seria este um lugar de tormento eterno? O que a Bíblia ensina sobre o inferno? Vejamos. Inferno, biblicamente falando, é o lugar e estado de punição e destruição pelo lago de fogo eterno, que ocorre na segunda morte daqueles que rejeitaram a Deus e a oferta de salvação em Cristo. A palavra inferno em nossas Bíblias aparece como tradução do termo hebraico Sheol e do termo grego no Novo Testamento Hades, que em geral se referem à sepultura dos mortos, sejam eles justos ou injustos. A outra palavra, também traduzida por inferno, é Geena, que se refere a um lugar de punição dos ímpios pelo fogo. É deste lugar que Apocalipse 20, versos 14 e 15 está falando. Então, como entender que essa punição é eterna, como a Bíblia se refere com diversas expressões? Veja bem, a palavra grega que foi traduzida como para sempre, é a palavra que é usada no Novo Testamento, é a palavra aionios. Veja o significado dessa palavra. Então, nessas passagens que falam do fogo que vai queimar para sempre, etc., a palavra usada é aionios. Aionios, no grego, é uma palavra usada para referir-se a Deus, e nesse caso está falando de sua eternidade. Dura para sempre. Mas às vezes essa palavra é usada para referir-se à realidade humana. Neste caso, a palavra se refere ao período que a pessoa ou a coisa prossegue existindo. Ah, parece que está ficando complicado, né? Fique atento para você entender o raciocínio. Pensemos no caso de Sodoma e Gomorra, as cidades que foram destruídas pelo fogo. Você conhece a história lá no Antigo Testamento. Essas cidades e os seus habitantes deixaram de existir. O fogo da cidade se apagou. E tudo que foi queimado lá não existe mais. Que fogo foi esse que destruiu Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que fogo foi esse. Vejam. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas, verso 7. Um exemplo de fogo eterno. Por que eterno? Não que o fogo ficou queimando eternamente, ou que as pessoas ficaram sofrendo eternamente, e sim que
o resultado do fogo é eterno, um aniquilamento completo. É claro que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra não continua queimando e nem queimará eternamente, mas a destruição que esse fogo trouxe foi eterna. O fogo queimou enquanto existia combustível para ser queimado, mas depois acabou tudo. Não voltou a ser como era antes. O resultado do fogo é eterno. Então, quando Jesus declara em Mateus 25:46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele não está dizendo que há um ato de castigar eternamente. O que Jesus quer dizer é que, da mesma maneira que a recompensa dos justos é vida para ser desfrutada eternamente, assim a punição dos ímpios também é eterna. É uma morte de duração eterna. Ou seja, nunca mais voltarão a existir. Uma outra expressão que merece ser esclarecida é a expressão pelos séculos dos séculos. Queimarão pelos séculos dos séculos. Vejam a expressão. Apocalipse 14:11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A impressão de um tormento eterno. Algumas pessoas podem ver nessa expressão a razão para crer que o castigo de Satanás e dos ímpios durará toda a eternidade. Mas ao olhar para a profecia de Isaías sobre a destruição de Edom, no capítulo 34, veja bem, Isaías, capítulo 34, nós vemos ali que o profeta, usando expressões como não se apagará nem de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre. Quando nós vamos à história, nós vamos ver que a destruição de Edom aconteceu, mas não está queimando e nem tem mais fumaça saindo dos escombros da cidade. A expressão para sempre durou até a destruição completa. As expressões para sempre, pelos séculos dos séculos, nem de dia nem de noite e outras semelhantes são usadas na Bíblia com o sentido de que os resultados é que serão definitivos e não que o processo seja interminável. Para deixar isso bem claro, na Bíblia, o processo da punição não é eterno, mas o resultado da punição é eterno. E também, por uma questão até de justiça, seria difícil aceitar a ideia de que um pecador que vive aqui 30 ou 40 ou 60 ou que seja 100 anos de pecados, depois vai sofrer eternamente pagando por uma vida de algumas décadas de pecado. Imagine, isso significam milhões, bilhões, trilhões de anos queimando no fogo. Essa ideia é uma ofensa ao caráter de Deus. E mais, como viveriam os salvos por toda a eternidade, sabendo que em algum lugar no universo estariam entes queridos, pai, mãe, filhos, agonizando num fogo por toda a eternidade? Esses salvos teriam que estar completamente destituídos de sensibilidade humana para conseguirem ser felizes dessa forma. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. E Ele fará justiça. E a justiça consiste em dar a cada um a punição proporcional ao mal praticado. É importante saber que o maior sofrimento dos ímpios, dos perdidos, não será tanto o sofrimento físico por causa do fogo, e sim a angústia, a agonia de estarem completamente separados de Deus, a criatura completamente separada do Criador. Para os salvos, essa agonia da separação de Deus foi experimentada por Jesus Cristo na cruz, quando Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que os que aceitam a Cristo como seu Salvador não sofrerão essa separação de Deus a ser vivenciada pelos ímpios, porque Cristo já vivenciou isso em seu lugar. Assim,
Os ímpios experimentarão o mesmo sentimento. Quanto maior a culpa, maior a agonia, maior o sofrimento. Essa será a punição. Satanás, o promotor de todo pecado, sofrerá mais do que todos. Desta forma, o fogo que destrói o mal, ele também faz outra coisa, ele purifica a terra. É essa a ideia. Esse lago de fogo não é um lugar escondido em algum lugar no universo onde os ímpios ficarão ardendo, queimando, sofrendo eternamente. Isso não faz sentido para o pensamento bíblico, para o caráter de Deus. Na verdade, o fogo que vai descer do céu, ele é um fogo que é um fogo destruidor. Vai destruir Satanás e os seus anjos, vai destruir todos aqueles que rejeitaram Jesus. Mas ele é também um fogo purificador. Veja o que diz o profeta a esse respeito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 1-4. Essa é talvez uma das mais belas passagens da Bíblia. É isso que a Bíblia nos assegura. Jesus voltará. Os salvos serão levados para o céu, onde permanecerão por 1000 anos. Todos os ímpios serão destruídos na volta de Jesus. Satanás permanecerá preso neste planeta completamente desolado. Ao final dos 1000 anos, Jesus descerá com a cidade santa e todos os salvos com ele. Acontecerá aqui a segunda ressurreição. Então é dito que Satanás será solto novamente, terá novamente a quem tentar, a quem enganar. Satanás arregimentará o seu grande exército, na intenção agora de tomar a cidade santa ocupada pelos salvos. Mas então descerá fogo do céu e consumirá a todos. A terra será renovada e os salvos viverão eternamente com Deus, sem nunca mais correrem o risco de existir pecado novamente. Muito bem. Qual é a sua decisão diante dessa realidade tão grandiosa e tão importante? Por favor, pense seriamente sobre isso. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim.
Eu já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Com Jesus irei morar. A grande verdade do estudo de hoje é esta: o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com os seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados, e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade. Mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. Esta é a verdade e eu creio nisto. No nosso próximo encontro, vamos estudar um dos temas mais lindos da Bíblia, a nova terra. Como será o lar eterno dos salvos? Como você imagina? Um lugar todo branco, com uma névoa branca e todo mundo com asinhas flutuando para lá e para cá? Pode ficar sabendo que não tem nada a ver com isso. Não perca o nosso próximo estudo.